Aleluia. Você sabe que eu já vou pedir para você ficar em pé, porque nós vamos orar mais um pouco. Amém? Aleluias. Há um ambiente propício para que o Espírito se mova. Existe um ambiente propício para ele se mover nessa noite. Sabe, querido, eu vou te confessar uma coisa. Sabe o que eu orei lá em casa? Hoje, durante o dia todo? Senhor, eu quero visitantes lá na igreja hoje. Porque eles vão ouvir uma palavra que é específica para eles. Também. Específica também. Então, eu quero que você ore comigo, amém? Amém, aleluias. Levante suas mãos, nós vamos orar mais um pouco. Se você não pode ficar em pé, querido, fique à vontade. Mas eu quero que você se envolva com esse ambiente. Existe algo que o Senhor tem para fazer na sua vida nessa noite. Existe algo de Deus, uma revelação de Deus. Então, Pai, nós oramos mais uma vez. Eu oro ao Senhor mais uma vez, para que olhos do entendimento nessa noite sejam iluminados. Olhos do entendimento iluminados, para compreender, para terem revelação, para terem conhecimento do Senhor, conhecimento do seu poder, conhecimento da sua obra, entendimento de quem o Senhor é, daquilo que você fez, Jesus, por nós. Eu oro nessa noite, Pai, para que os ouvidos espirituais estejam atentos, livres para ouvir a sua voz, livres para ouvir aquilo que você tem para dizer. Nós nos movemos através desse ambiente, Espírito Santo. Eu me disponho, eu me coloco disponível à sua vontade nesta noite. Barreiras sendo quebradas em nome de Jesus. Unção que despedaça jugo, movendo no nosso meio nessa noite. Randre sorobre cantiere la la drebrando sorore cantiere drebranda sorore candere drabra la. Não existe nada impossível ao Senhor. Não existe nada impossível a Ele. Ele continua o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, lá no passado, quando andava por essa terra. Ele continua sendo o mesmo hoje. Aleluia. Não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para Ele. Há um poder sendo liberado em nome de Jesus. Poder de Deus se movendo em nosso meio, poder de Deus que destrava, que rompe, mentiras sendo desfeitas nessa noite, a verdade sendo estabelecida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluia. Pode se sentar, querido. Aleluias. Você que estava no nosso grupo, você viu que o título da mensagem dessa noite é Redimido, Justificado para Ir. Quando eu tinha 14 anos, eu participei de um culto na loja do meu tio, eu já contei isso aqui, e eu aceitei Jesus ali como meu Senhor e Salvador. E eu me lembro tão perfeitamente da pregação, quem estava aqui quinta-feira vai lembrar que o Ramon comentou sobre isso. O cerne da pregação era que o Senhor viria, Ele buscaria a igreja, e que provavelmente teria um telão lá, e queria passar tudo da minha longa vida de 14 anos naquele telão. E eu me rendi ao Senhor desesperada de medo. Com medo do que o Senhor, meu Deus, às vezes que eu menti para minha mãe, vai aparecer ali, socorro. E eu comecei a pensar a respeito disso, porque quando eu tinha 14 anos, eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas foi algo definitivo. Então não foi o medo que me atraiu, foi uma operação do Espírito dentro. Eu não entendia, eu não sabia, mas havia um amor que me conduzia até Ele, que me convencia do pecado, da justiça e do juízo.
Agora, que obra é essa que aconteceu dentro de mim? O que foi que aconteceu que fez com que definitivamente eu não abro mão disso? Eu confesso isso, eu não abro mão do meu Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Depois de 30 anos eu continuo confessando que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, que eu amo, que a minha vida é dEle. O que aconteceu aqui dentro que fez com que essa decisão fosse tão definitiva? Que amor é esse? Que laços de amor foram esses que me atraíram? E aí eu comecei a pensar, e eu quero passear, e vai dar tempo em nome de Jesus, que como diz o Ed, o tempo vai converter hoje. E eu preciso desse tempo porque eu quero, e eu sei que existem pessoas nessa noite que precisam entender o porquê que nós falamos tanto de pregar Jesus para as nações, por que as pessoas precisam conhecer quem é Jesus. Muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas, você conhece Jesus? Sei, Ele é filho de Deus, né? Mas não conseguem compreender o que foi essa obra, o que foi que Ele fez, o que foi necessário que Ele, só Ele pudesse fazer. Todo mundo, ou pelo menos eu acredito que a grande maioria já ouviu falar em Adão e Eva. Sabem que Deus criou o homem. Deus estabeleceu uma aliança com o homem ali no Jardim do Éden. Ele tinha interesse de se relacionar com o homem. O problema é que o homem sempre acha, nós sempre achamos que a religião, aquele tanto de regras é que é o objetivo de Deus. Não faz isso, não faz aquilo, deixa de fazer aquilo. Esse nunca foi o plano de Deus, nem com Adão e Eva lá no Éden. Deus queria relacionamento, Deus queria livre acesso ao homem, Deus queria se comunicar, queria conversar, queria estar perto o tempo todo. Só que nós sabemos que o homem peca. E aí eu quero que você abra no primeiro texto rapidamente, eu vou precisar da sua ajuda para sermos rápidos. Mas eu acredito que o Espírito Santo já está se movendo, já existem corações sendo queimados aqui dentro, já está alguma coisa movendo e você nem sabe o que é. Mas eu quero te dizer que há uma operação do Espírito para transformar a sua vida nessa noite, para te trazer uma revelação nova a respeito de quem é Jesus. E a partir dessa revelação a sua vida vai romper. Amém? Gênesis no capítulo 3, o homem cai, há a queda. E na hora que Eva oferece a fruta para Adão, Adão come da fruta. No versículo 6, diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso, desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi? E aí começa um empurra de acusações. Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. E a mulher chega e Deus pergunta para Eva: o que foi que você fez? E ela fala: foi a serpente que me enganou. E aí começa um empurra de responsabilidades. Quando acontece ali, a primeira coisa que acontece quando o homem e a mulher pecam é que o senso do pecado, a consciência do pecado entra naquele lugar. O pecado se estabelece no Éden. O pecado se estabelece no coração dos dois. E a partir daquele momento uma consciência de pecado começa a ficar latente. Era pecado estar nu? Claro que não. Porque Deus é perfeito e é santo, Ele não faria algo que seria pecado. A questão é, Deus diz: não coma, eu quero relacionamento com vocês, mas é um relacionamento no livre-arbítrio, é um relacionamento onde você vai ter liberdade de escolha, onde você vai poder escolher: olha, tem uma árvore aqui, dessa árvore eu vou te dar um conselho, não toca nela, não toca não, quem falou isso foi a serpente, não coma do fruto dela não. Não coma do fruto dela não, sabe por quê? Porque no dia que você comer, vai entrar uma consciência, alguma coisa, algo vai acontecer que vai me separar de vocês.
Algo vai acontecer que vai impedir que eu possa estar perto de vocês. Eu não, querido, isso não está escrito na Bíblia exatamente, mas era isso que está escrito nas entrelinhas. Porque Deus não estabelece regras por regras, Ele estabelece relacionamento no amor. É amor, o amor se estabeleceu no Éden, o amor estava no Éden através da presença de Deus. Mas o homem e Eva, Adão e Eva, eles escolhem, eles fazem uma escolha. E através dessa escolha, a consciência de pecado entra. O pecado se estabelece. E a palavra diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Onde Deus está, não pode ter pecado. Onde Deus habita, não habita o pecado. Não coexistem. E aí no Éden, eles começam a ter essa consciência. Eles começam a fazer roupas para si, para se cobrirem. Tentando arrumar formas físicas, formas naturais de consertar o que é espiritual. Pecado é espiritual, pecado não é algo que você resolve fisicamente. Por isso, o plano de Deus não é nunca ficar isso. É relacionamento. Porque é algo espiritual. Eles declaram que eles têm medo. Eu tive medo, eu ouvi os seus passos. Querido, não existia essa consciência no Éden. De medo, de condenação, de tristeza, de angústia. Mas a partir daquele momento entra no mundo tudo isso que nós hoje experimentamos. Tudo isso nós começamos a experimentar a partir de Adão e Eva. Só que a partir deste momento, se você for ler mais aí adiante, no versículo 15, Deus começa a estabelecer, e nós vemos que as coisas começaram a ficar difíceis para o casamento, porque Deus diz para Eva assim, olha, a partir de agora o seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai te dominar. Resultado de pecado. Presta atenção nisso. Ninguém nasceu para dominar sobre ninguém. Nós nascemos para dominar sobre a terra. Amém? E aí Deus estabelece e fala com Eva, olha, a partir de agora o seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai te dominar. Ele vira para Adão e fala assim, olha, vira para Eva ainda e fala assim, olha, agora o seu parto eu vou multiplicar muitas vezes a dor. Resultado de pecado. Vira para Adão e fala, sabe o trabalho que você fazia? Então, a partir de agora vai ser doloroso, você vai ter que trabalhar para comer. Tudo consequência de pecado. E aí começa a se estabelecer, só que Deus não foi pego de surpresa, querido. Ele estabelece uma outra coisa já lá no início, ele diz assim, olha, porém inimizade entre você, falando com a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A partir desse momento começa a se estabelecer um plano. Que plano é esse? Deus começa a traçar um caminho para que ele possa trazer o homem de volta para a presença dele. E ele começa a construir alianças. Ele fez a aliança com Abraão. Ele diz para Abraão, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, é de você, em você essas famílias serão benditas, porque você crê, eu vou imputar a justiça sobre você, por causa da fé que você teve. E ele começa a estabelecer um relacionamento com Adão, preparando um povo, pelo qual nós poderíamos de novo voltar à presença dele. Depois ele faz aliança com Moisés, ele começa a estabelecer leis. Eu vou ter que fazer isso porque agora o pecado está presente no coração do homem. Ele não consegue mais viver longe do pecado, mas eu vou estabelecer que se ele apresentar um cordeiro, matar um cordeiro, um animal, uma vez por ano, um sacerdote fizer isso, ele vai poder se achegar a mim e pedir perdão pelos seus pecados. Isso é amor. Mesmo com todo o pecado que a humanidade já estava vivendo, Deus decide criar uma forma de tê-los uma vez por ano, próximo. E aí ele estabelece aliança com Davi, prepara uma família pela qual nós poderíamos de novo estar na presença dele. E Deus começa a construir esse caminho. Eu estou te falando do Velho Testamento inteiro. Ele vai levantando profetas, reis, sacerdotes, que vão trazendo um pouquinho da presença dele, um pouquinho do poder dele. Ele se manifesta para o povo no deserto, ele se manifesta
através de reis, ele se manifesta com o poder do Espírito Santo sobre pessoas. E ele começa a construir esse caminho. Deus não foi pego de surpresa, como hoje, querido, o que está acontecendo com você, ele não está pegando ele de surpresa. Ele foi construindo aquele caminho. E qual era esse caminho? Ele precisava redimir o homem. E o pastor Ed trouxe isso muito bem esse domingo passado. Ele precisava redimir o homem. Redimir o homem do quê? Com o pecado entrou a doença, com o pecado entrou a morte espiritual, com o pecado entrou a miséria no mundo. Deus precisava criar esse caminho para que na plenitude dos tempos ele conseguisse redimir o homem da maldição da lei. Ele conseguisse trazer o homem de volta para si, de volta para perto dele. E ele começa a construir, só que para isso, para sermos redimidos, nós precisávamos ser justificados. Não existia mais nenhum justo sequer. Nenhum só sobre a terra. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estavam afastados de Deus, eram inimigos de Deus, viviam distantes dele. Mas ele precisava, para redimir, ele precisava justificar. Tornar o homem de novo justo. O que é ser justo? Estabelecer de novo uma nova justiça. Que justiça é essa? O homem podendo estar na presença de Deus sem culpa, sem condenação nenhuma, como se o pecado jamais houvesse existido na vida dele. E ele começa a construir isso, só que ele tem uma ideia. Só vai poder acontecer isso se a divindade se identificar com o homem. Só será possível redimi-lo se a divindade tomar o lugar do homem. Não tem mais nenhum justo sequer. Jesus se propõe. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30, diz assim: é, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Jesus então decide, eu gosto demais, Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 8 diz, que ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus decide se esvaziar. Sabe, o Jeová da velha aliança decide se manifestar em amor para o povo. Decide andar em amor no meio do povo dele. Decide se despojar de toda glória, de toda majestade e nascer como um bebê. Mas ele não nasceu de qualquer forma, querido, porque se ele tivesse nascido da forma que nós nascemos, ele já estaria contaminado com o pecado. Porém, hoje nós entendemos que o sangue da mãe não é transmitido para o feto. As próprias células do feto é que produzem o sangue e todos os nutrientes necessários para ele. Então, ele decide pegar uma menina de aproximadamente 17 anos e descer à terra e se encarnar como um bebê. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra que estava desde o início, a palavra sem a qual nada do que foi feito se fez, decide vir como um bebê. Porém, não podia haver o contato com José, porque senão entraria o pecado em Jesus. Ele nasceu sem pecado algum. E viveu fazendo o bem em toda parte, curando a todos os enfermos, porque Deus era com ele, libertando todos os oprimidos. Ele andou por aquela terra, querido, cumprindo as profecias, cumprindo a lei, fazendo a palavra se cumprir na vida dele, cumprindo aquilo que era o plano inicial. Ele vem e se identifica comigo e com você. Sabe o pecado que muitas vezes fica te rodeando? Tenazmente te rodeando. Fez isso com ele também.
Ele se identificou com a sua dor. Ele se identificou com a sua doença. Ele se identificou com aquilo que te faz sofrer. Ele se identificou com uma vida que não era uma vida livre de opressão. Ele foi agoniado, angustiado. A palavra diz que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Sabe a rejeição que às vezes você já passou pela sua vida? Ele sofreu muito além. Ele se identificou conosco e viveu durante essa terra. Ele não reivindicou nada. Ele deu tudo. Ele revelou um novo tipo de amor. Ele foi a palavra de Deus que se fez carne. Ele não atreveu-se. É isso que a palavra está dizendo. Eu não vou usar do meu poder como Deus na terra. Eu vou viver como homem. E aí chega o Getsemane. Eu vou ler com vocês rapidamente Mateus capítulo 26, versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora você pode vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-o a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade, entanto. E voltando mais uma vez, achou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, quando vai para o Getsemane, depois de ter vivido 3 anos e meio com seus discípulos, ensinando como guardar a palavra, ensinando a como viver uma vida santa, ensinando como é possível viver uma vida longe do pecado. Depois de 3 anos e meio, a palavra se cumpre sobre ele, e os homens vêm até ele para poder pegá-lo, para levar e crucificá-lo. Os mesmos homens que estavam aguardando a manifestação do Messias, os mesmos homens que pregavam a palavra no templo dia e noite, esses mesmos homens não reconheceram Deus, não reconheceram o amor caminhando entre eles. E aí naquele momento do Getsemane, Jesus se angustia. Algumas versões dizem que ele suou gotas de sangue, de tamanha angústia que ele estava vivendo. E eu quero que você abra comigo no Salmo 22. Eu quero que nós saiamos daqui, se a gente já sabe disso, querido, com essa consciência de que não foi pouca coisa. O pecado não pode ser resolvido fisicamente. O pecado só é resolvido espiritualmente. E Jesus sabia disso. E Jesus se angustiou, porque ele sabia que ele ia passar por um dos momentos mais terríveis da vida dele. E você acha que o momento mais terrível da vida dele era sofrer fisicamente? Não. Muitos homens se mutilavam, eram crucificados. Muitos homens já morriam por várias causas naquela época. Jesus estava completamente angustiado, porque aquilo que ele nunca imaginou, ele iria experimentar. E o primeiro versículo do Salmo 22 diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia?
Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo. Querido, a maior angústia de Jesus é porque ele ia viver aquilo que a humanidade estava vivendo. Ele iria ser separado de Deus. Ele iria viver uma vida de pecado, um momento de pecado. Ele iria assumir o pecado. E o que é que eu disse aqui no início? O pecado e Deus não podem habitar o mesmo lugar. Jesus sabia que a partir daquele momento ele iria ser separado do Pai. A partir daquele momento ele não conseguiria mais ouvir a voz dele. E é interessante que no Salmo, logo em seguida, no versículo 3, ele diz: Tu, porém, és santo. És rei, és o louvor de Israel. A consciência do pecado começou a tomar conta de Jesus. E ele olha para Deus e diz: Ele é santo. Ele é santo, o Senhor é santo. Você pode dizer assim, mas você está falando algo louco. Querido, Jesus não morreu só fisicamente por nós. Ele precisava se identificar conosco. Nós havíamos sido separados desde Adão do Pai. Nós havíamos sido separados de uma vez por todas de Deus. Jesus se identifica conosco na cruz do Calvário, a partir do Getsêmani. E esse salmo é uma revelação a Davi de toda a angústia que Jesus passou. E ele continua: Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, e em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim dizendo: vai, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Quem lembra o momento que ele pede água e os soldados romanos vêm molhar a boca dele com vinagre? Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram como desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó, minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres de bois selvagens. E tu me respondestes. No Salmo 2, nós vemos exatamente o que Jesus passou. Jesus assumiu, a palavra diz que ele se fez pecado por nós. Qual era o objetivo? Nos redimir. Qual era o objetivo para que a remissão pudesse acontecer? Nós precisávamos nos tornar justos. Jesus então se faz pecado por nós, para que nele nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Por causa de nós, ele se entrega. No Salmo 88, Jesus mostra o quanto Jesus se afastou de Deus no momento em que ele morre espiritualmente. Nós estávamos condenados, queridos. O salário do pecado é a morte. A alma que morrer, a alma que pecar, essa morrerá. É isso que a palavra diz. Jesus não havia pecado até aquele momento, mas ele decide assumir o pecado. Ele se faz pecado por nós. No Salmo 88 diz assim: minha alma está farta de males, a minha alma está cheia de angústia. Puseste-me na cova mais profunda, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, os terrores deram cabo de mim. Abandonado no Hades, quando Jesus morre, ele desce até o Hades.
Quando Jesus morre assumindo o nosso pecado, ele desce ao Hades, pecador. Ele desce ao Hades como qualquer um de nós. Não merecíamos, não era justo, mas ele decidiu. O Pai decidiu. O que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. O seu Filho único era a única forma de propiciação pelo pecado, era o único jeito de nos trazer de volta. Isso é amor, isso são os laços de amor de Deus nos atraindo. E Jesus no Hades como pecador, ele sofre aquilo que nós sofreríamos por 3 dias. Porém, querido, eu quero te dizer uma coisa. Ele não tinha pecado algum. O inferno, o Hades não poderia detê-lo. Ele não conseguiria. E ao 3º dia, o Espírito Santo de Deus desce até o Hades e traz vida a Jesus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito. Jesus foi justificado em espírito e no 3º dia Jesus volta à vida, ele ressurge da vida. Aquele escrito de dívida que havia contra ele, que havia contra você, que havia contra mim, ele foi rasgado. O inferno não pode deter o autor e consumador da nossa fé. O inferno não pode segurar Jesus. E a obra foi consumada. Quando Jesus disse, está consumado, Jesus estava dizendo, na carne eu estou morrendo, eu vou sofrer o que precisa sofrer, mas Deus, tu és santo, e você vai se levantar e me tirar daquele lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus foi retirado do inferno. E quando Maria encontra com ele, achando que era o jardineiro, ela pergunta, onde que está o corpo do meu Senhor? Me fala, se você sabe, me fala para eu poder levar. E ele vira para ela e fala com ela assim, Maria. Ela reconheceu a voz do mestre. E ela diz, mestre. E com certeza era aquilo que eu faria também. Ela vai para dar um abraço e Jesus fala com ela assim, não me toque, não. É necessário que eu ainda vá apresentar o sangue, porque lembra quando eu disse que ele fez uma aliança lá atrás? Precisava matar um cordeiro para que o pecado do povo fosse perdoado. O sacrifício, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi entregue como um sacrifício perfeito. E ele vai e sobe até os céus. E eu quero que você lê comigo Salmos 24, versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. O céu não conhecia um homem justo. Os anjos não sabiam quem era ele. Afinal de contas, um homem não havia pisado no céu. Mas o santo Jesus, o justo Jesus, vai diante do tabernáculo eterno apresentar o seu sangue. O sangue sem mácula, o sangue sem pecado. E o sacrifício foi feito de uma vez por todas. A partir daquele momento, querido, a partir daquele momento não precisava mais sacrifício. Quando ele morre, o véu do templo é rasgado. A partir daquele momento nós temos acesso ao Pai. Jesus, o único, se torna o primogênito de muitos. Aleluia! E sabe por que ele fez isso? Lá em Hebreus diz assim, olha, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Mas Jesus já não existia desde a eternidade. Quando Jesus morre e ressuscita, apresenta o sangue diante do tabernáculo. A partir daquele momento ele se torna filho.
E ele não é sozinho mais. A partir daquele momento, querido, o caminho foi aberto. A partir daquele momento, você e eu, que estávamos cheios de pecado, podemos andar por esse novo e vivo caminho. A partir daquele momento, é se estabelecido uma nova raça sobre a terra, a nova criação. O problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Aqui dentro, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui dentro, querido, não há mais pecado. Aqui dentro não há mais condenação. Aqui dentro não há mais problema que te proíba de se aproximar de Deus. O véu foi rasgado. Eu, você podemos entrar com ousadia diante do trono da graça, alcançar favor em tempo oportuno. Aleluia! Oh, aleluia! Somos justos. Deus, Ele traz a justiça dele para nós. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você não anda segundo a sua carne, mas segundo o Espírito, não há condenação, não há condenação. Se você tem andado condenado por coisas que tem feito, eu vim te dizer nessa noite, seja livre, seja livre. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. A obra dele foi completa. Nós somos a nova criação. Portanto, querido, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Como, Gil, eu ainda de vez em quando dou uma pecada. Eu ainda de vez em quando erro. Querido, tudo se fez novo dentro. Lembra de novo, Deus e o pecado não podem habitar. Mas eu quero te perguntar uma coisa: como que o Espírito Santo vai habitar dentro do homem? Porque dentro não tem mais pecado. Porque dentro não tem mais nada que te separa de Deus. Nada, nada, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem altura, nem poder nenhum, nem homem algum. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E sabe o que é melhor? Ele despojou todo principado e potestade. Os expôs à vergonha. E hoje, a única coisa que Satanás pode fazer é tentar alguma coisa contra você. Mas ele hoje não tem poder nenhum. Porque ele já foi destruído na cruz do Calvário. Não há nada. Agora, querido, eu quero te fazer uma pergunta. O que nós vamos fazer com isso que nós temos? O que nós vamos fazer com esse presente que nós recebemos? Essa tão grande salvação? Nós vamos deixar a Ásia ir para o inferno? Nós vamos deixar o Barreiro ir para o inferno? Não podemos. Eles precisam saber que há um novo e vivo caminho. Eles precisam saber que eles estão salvos. Eles precisam saber que há salvação para eles. Existe vida em Jesus. Existe alegria nele. Existe paz nele. Oh, querido, existe uma vida de paz em Jesus, sim. Aleluias. Eu estou encerrando. Aleluias. Marcos. E é o texto que eu quero encerrar. Capítulo 16. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Quem crê aqui? Estes sinais estão te acompanhando, querido.
Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Nós fomos redimidos, nós fomos justificados. Ele se identificou conosco. Mas da mesma forma que depois de cumprir tudo, ele se encontra com os discípulos, ele diz para os discípulos: agora vão e preguem o evangelho, preguem as boas novas de salvação. Querido, há um chamado para a nossa vida. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, há um chamado para a sua vida. Se você ainda não aceitou, hoje é o dia que se faz. É hoje o dia de você voltar para esse lugar onde a presença de Deus é real, onde ela se manifesta, onde ela cura, onde ela liberta, onde ela traz salvação. Eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluias. Aleluias. Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, diz assim: se com seu coração crer e com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, você é salvo. Mas Gil, como que é ter certeza de salvação? Querido, a certeza da salvação quem põe é o Espírito dentro. O próprio Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Eu quero saber se aqui nessa noite tem alguém que nunca havia ouvido essa história, nunca tinha entendido o tamanho da obra de Jesus, achava que fazia parte só de uma religião, com coisas para não se fazer, coisas para se fazer, mas não tinha compreendido o tamanho do amor dele. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca tinha compreendido e que hoje quer dizer a ele: eu entendi, e eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Existe alguém aqui que gostaria que nós pudéssemos te ajudar a fazer essa oração? Tem alguém? Você pode me dar um sinal com a mão se tem alguém? Ou que já conheceu e que viveu longe, cometendo só coisas erradas, fazendo escolhas erradas, e que hoje quer reafirmar a aliança, o compromisso de senhorio de Jesus. Tem alguém que quer fazer essa oração? Querido, eu sei que tem alguém aqui. Eu sei que tem alguém aqui. E eu quero te dizer uma coisa: não perca a oportunidade. Não é ameaça porque Ele ama, é por amor. Mas eu quero te dizer uma coisa: há algo para ser liberado na sua vida e que vai ser definitivamente destravado. Porque Satanás tem tentado te roubar, matar e destruir. Mas Jesus te diz: eu tenho vida e vida em abundância. Eu posso orar por você? Você pode vir aqui à frente para eu orar por você? Tem coração queimando aí que eu sei. Tem coração queimando e sabe que é para vir, mas sem medo, sem condenação, querido. Sem medo e sem condenação. É um novo tempo. É um novo tempo. Você é livre. Como nós éramos livres desde o Éden, você é livre. É livre. Vamos orar? Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor a salvação nessa noite,
Orendelaralararas, nerecandirelere bradalaras. Oh, yendaralarelaralaras. Um novo tempo, uma nova vida, sem religiosidade, sem medo, sem culpa, sem condenação. Um novo tempo, um novo tempo.